adoradores! Tudo bem com vocês? Vamos continuar aprendendo um pouquinho mais sobre o avivamento e sobre a importância de buscar essa experiência espiritual nas nossas vidas, né? A gente está na aula de número 9 e hoje a gente vai conversar sobre a necessidade de contínuo avivamento para a Igreja de Cristo, que somos nós, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade, mas sem ser egoístas, né, galera? Vamos repartir conhecimento e compartilhar essa aula e as demais aulas com as pessoas que a gente conhece, né? Para que a gente possa crescer juntos em conhecimento e fazer o nome de Jesus conhecido pelos 4 cantos dessa terra. Usa a tecnologia a seu favor aí, espalhe a palavra de Deus para todo mundo que está pertinho de você. E pela internet, até os que não estão, a gente consegue, né? Mas vamos lá, vamos iniciar os nossos estudos de hoje, então. O texto bíblico sugerido para a nossa lição de hoje é um dos meus favoritos. E o versículo 2, em especial, foi um dos versículos que o Senhor mais usou para falar comigo nessa pandemia. E eu tive a oportunidade de compartilhar com muitas pessoas nesses últimos meses o que eu aprendi com o Senhor através desse versículo. E eu fico muito feliz de poder compartilhar agora com vocês também. Bem, abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 12, a gente vai ler do 1 ao 8. A gente vai ler juntos, porque esses versos são verdadeiras pérolas do Senhor para nós. Então, abre aí, Romanos, capítulo 12, do 1 até o 5, é isso, né? Isso, 8. Do 1 até o 8. Vamos lá. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam os seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhes concedeu. Pois tal como existem muitos membros em nosso corpo e esses membros têm trabalho diferente a executar, assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Assim, pertencemos uns aos outros e cada um está ligado a todos os demais. Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com a sua graça. Assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize, de acordo com a proporção da sua fé. Se tiver o dom de prestar serviço a outros, então sirva bem. Se alguém tem o dom de ensinar, ensine. Se é de animar os outros, então anime. Se Deus lhe deu o dom de contribuir, ajude os outros com generosidade. Se Deus lhe deu capacidade administrativa de liderança, então exerça esse cargo com seriedade. Aqueles que levam o consolo aos entristecidos devem fazê-lo com alegria. Bem, apesar da história da igreja ter sido gloriosa e vitoriosa ao longo dos séculos, ela não ficou isenta, pessoal, de equívocos e de contradições, e nem nunca vai ficar. Mas com o auxílio do Espírito Santo, o povo de Deus sempre vai ter as Escrituras para iluminar o caminho. A gente falou na aula 7 sobre a importância da Bíblia na vida do cristão e da Igreja de Cristo. É só através das instruções da palavra de Deus que a gente vai seguir sendo uma igreja parecida com Jesus, inconformada com o mundo e vivendo uma contínua renovação espiritual. Sabe, pessoal, o mundo sempre vai tentar nos desviar do foco. E quando eu digo mundo, eu estou falando de Satanás. Ele é o príncipe desse mundo e ele não tem interesse nenhum que a gente seja continuamente renovados espiritualmente. E é por isso que o apóstolo Paulo nos ensina que a gente não deve se conformar com esse mundo. A gente não deve ceder às tentações que o mundo nos oferece, né? Nós cristãos, a gente é um povo separado por Deus. A gente é um povo que pertence ao próprio Deus. Povo exclusivo de Deus, como Pedro diz na primeira carta, no capítulo 2, lá no versículo 9. Inclusive, eu quero ler esse versículo com vocês, porque além de ser muito lindo, é uma verdade que tem que estar cravada nos nossos corações. Vamos ler juntos ali, ó. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz o seguinte, ó. Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus
Vocês são sacerdotes do rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para sua maravilhosa luz. Então, olha só, eu trouxe aqui uma areinha colorida, não sei se vocês já viram, é um brinquedinho da minha filha, que na verdade eu tava até falando aqui que eu brinco mais do que ela, porque é aquelas assim que a gente vê aqueles vídeos na internet das pessoas passando a faca naquele negócio, e a gente fica horas vendo aquilo, entrando, né? Então é esse negócio aqui, tá? Mas eu não trouxe pra brincar, tá? Essa areia aqui, ela assume a forma de qualquer forminha que a gente colocar, ó, que tem várias forminhas. Então, ela vai ficar com a carinha de cada coisa que eu colocar. Acabei de colocar uma aqui, ó. Tá vendo? Ela ficou no formato, ó. Eu coloquei a forminha, ela ficou no formato. Aí que é legal, né? Ficar passando a faca, brincando, enfim. Essa areia, ela vai assumir a forma de qualquer forminha aqui que eu colocar. E é exatamente isso que o mundo quer fazer com a gente. Ele quer encaixar os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas convicções dentro de formatos pré-estabelecidos por ele. Então aqui eu já tenho, ó, aqui é uma personagem, outra personagem, então já está pré-estabelecido o formato. Eu coloco e vai sair o formato que está aqui. E é isso, é exatamente isso que o mundo quer fazer. Ele estabelece os padrões e ele quer encaixar a gente no padrão. Né? E infelizmente, muitos de nós têm feito isso. Muitos de nós têm se colocado nessa posição. Veja, pessoal, a areia ela não vai sozinha para a forminha, ó. Ela não vai sozinha. Eu tenho que vir aqui e colocar a areinha aqui dentro, né? Então, veja, muitos cristãos, eles têm se colocado dentro do formato do mundo, em várias áreas da vida, e de livre e espontânea vontade. Sabe? Aquele pastor evangélico que a gente falou na aula 7, sabe? Aquele que disse que a Bíblia precisa ser atualizada de acordo com o novo mundo. Infelizmente, ele entrou na forma do mundo. Ele fez exatamente o que Satanás quer que todos nós façamos, né? Que é entrar no formato pré-estabelecido por ele. Por isso, a gente precisa continuar sendo renovados por Deus, pessoal, continuamente, para nos fortalecermos diante das investidas do mundo. A gente vai ver agora 3 reflexos que um contínuo avivamento gera nas nossas vidas. E o primeiro deles é: um contínuo avivamento molda o nosso caráter. Historicamente, como instituição, a igreja iniciou a sua caminhada no dia de Pentecostes. A gente também falou um pouquinho do dia de Pentecostes na aula 7, né? Quando os crentes foram cheios do Espírito Santo, lá em Atos 2, né? Eles faziam a diferença por onde passavam, por Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Eles eram testemunhas da mensagem de Jesus Cristo, verdadeiras cartas abertas e lidas por todos os homens. Olhar para o crente dessa igreja daquela época era o mesmo que enxergar as ações do próprio Cristo. Por isso, em Antioquia, os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, ao longo da história, a gente vê que o Espírito Santo sempre atuou de maneira a preservar a igreja de Cristo dos tempos tenebrosos. Por isso que os sucessivos movimentos de avivamento e reforma sempre estiveram presentes na história do povo de Deus. Quando o Espírito Santo molda o nosso caráter, mas de acordo com ele, não com as forminhas do mundo, quando a gente deixa, sabe, se coloca na mão do Espírito Santo e ele começa a moldar o nosso caráter de acordo com a palavra de Deus, a nossa vontade fica em segundo plano, porque o que importa é fazer a vontade do nosso Salvador. Sabe, quando ocorre um verdadeiro avivamento, Jesus Cristo passa outra vez a ter a honra na igreja e nas nossas vidas. Porque é importante que ele cresça e que o ser humano diminua, como já diria lá em João, no capítulo 3, né? Então, esse compromisso é de moldar, deixar o Espírito Santo moldar o nosso caráter. Em segundo lugar, o contínuo avivamento, ele nos torna inconformados com o mundo. Sabe, um dos desafios que a gente tem no mundo é o de pensar corretamente, de acordo com as escrituras, e agir também segundo a palavra de Deus. Pensar e agir segundo a palavra de Deus. Só que esse processo vai fazer com que a gente entre sim em confronto com o mundo. E esse confronto, pessoal, ele é inevitável. Não tem como evitar.
Porque o sistema do mundo, ele é absolutamente antagônico ao reino de Deus. Ou seja, o sistema de ideias desse mundo é contra tudo que Jesus disse e que Jesus fez. A sua avalanche de pecados e corrupção tenta esmagar a igreja cada dia mais. Por isso, não se conformar com o mundo, não se deixar formatar por ele, não deixar isso aqui acontecer, é um dos nossos desafios e metas enquanto seres humanos aqui nessa terra. E é por isso, pessoal, que o contínuo avivamento espiritual, ele nos leva a ter um sentimento de inconformidade com o mundo. E não permite que a gente se acostume com seus valores, que a gente tenha vontade de ficar se encaixando nessas forminhas, tá? Porque no mundo de hoje, pessoal, não adianta muita coisa a gente apenas afirmar a nossa fé. É preciso viver o que você afirma como verdade de fé. O verdadeiro avivamento nos capacita a praticar o que Jesus ensinou, né? E por último, o contínuo avivamento, ele é um tempo de renovação, mas ele também é um tempo de discernimento espiritual. Isso aqui é muito importante. A gente tem que ter em mente que essa maravilhosa experiência de renovo espiritual não é um evento agendado, pessoal, planejado e nem manipulado emocionalmente por pessoas ou por momentos ou por circunstâncias. Pelo contrário, o avivamento se trata de uma disposição sincera, sua, minha, da igreja, de esperar em Deus, orando com fervor, com persistência, nos preparando para chegar o tempo de renovação e avivamento espiritual. Então ele começa com um desejo dentro do nosso coração, como igreja de Cristo. Por isso a gente precisa estar atento, pessoal, para a gente não denominar todo e qualquer movimento de avivamento, né? A gente precisa ter muito cuidado e muito discernimento vindos de Deus, porque muitos movimentos tidos como espirituais, eles são completamente desprovidos de sólidas bases bíblicas. E qual que é o resultado disso? A produção de muitos falsos ensinamentos que mais se parecem com doutrinas de demônios e que tem enganado muito crente por aí, porque não se iludam, pessoal. Aquele vídeo que nós falamos na aula 7 e repetimos hoje, né, desse pastor evangélico que falou que a Bíblia precisa ser atualizada, nós achamos um absurdo, mas tem um monte de gente aí que tá entrando na onda desse falso ensino, que tá achando que o que ele falou tá correto. Por quê? Porque já tá deixando entrar na forminha, já tá deixando o mundo falar mais alto, né? Pessoal, o avivamento, ele não é meramente místico, ele é, acima de tudo, espiritual. A gente vê vários movimentos atualmente que tendem a colocar preço nas bênçãos do Senhor, né? Como aquela absurda teologia da prosperidade, que cada vez parece que cresce mais, né? Da confissão positiva, do triunfalismo, da maldição hereditária. Não sei se vocês sabem, mas a gente não acredita, a nossa igreja não acredita nisso, sabe? Regressão psicológica, né? A gente não pode permitir que essas coisas nos tirem a possibilidade de viver um verdadeiro avivamento, né? A gente precisa discernir o tempo e as coisas e assim desejar viver uma autêntica renovação espiritual. Deus quer isso para mim e para você e deseja o nosso aperfeiçoamento até que chegue o dia perfeito, porque, gente, não se iludam. A gente vive o avivamento e a gente tem que continuamente continuar buscando. Não é aquela coisa, uma vez cheio para sempre cheio. Isso não existe. A gente tem que buscar. A gente tem que buscar. A gente tem que... É uma luta para não virar a forma desse mundo. É uma batalha. Não é uma coisa, não é um passe de mágica, não é uma coisa que acontece uma vez e pronto, você tá seguro para sempre. Não. A gente precisa continuar renovando o entendimento, né? Como a gente leu aqui em Romanos 12, renovando o entendimento, a mente. Aonde que a gente faz isso? Na palavra. Na palavra. Porque cada vez mais vai continuar crescendo ideologias mundanas para tentar nos desviar do caminho, para fazer a gente entrar nessas forminhas aqui. E a gente não pode entrar, a gente tem que ser colocado nas mãos do Senhor, para Ele nos moldar com a forma da palavra de Deus. É isso que a gente tem que fazer, sabe? O crescimento dos cristãos nas últimas décadas no Brasil e no mundo é real, pessoal. A gente não pode negar que de alguma forma Deus está agindo. Mas
a gente também não pode fechar os nossos olhos para muitos problemas que afrontam o Deus da igreja, o nosso Deus. É a hora da gente clamar a Deus por um autêntico avivamento nas nossas vidas, na nossa nação, que nos faça ser mais parecidos com Jesus, rejeitando as ideias do mundo, e experimentando o doce mover do Espírito Santo, o contínuo, o constante, não de uma vez só, não de uma experiência só, um agir doce, um mover doce, eterno do Espírito Santo, que nós temos que buscar. A gente tem a nossa parcela de ação aqui, né? E é o que eu quero para mim e para vocês também, né? A gente precisa buscar isso, né? E eu tenho certeza que vocês também querem, né? Eu quero isso para mim e quero para vocês também. Vamos buscar mais a presença de Deus, pessoal, a fim de que a gente seja verdadeiras cartas abertas que refletem Jesus para todos os homens. Vamos buscar viver de fato a nossa fé, não apenas falar. Vamos buscar a capacitação do alto para praticar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. É possível, sim, não entrar na forma desse mundo. Através de Jesus, tudo é possível. Por hoje é só, pessoal. Mas continuem ligados toda semana comigo e com o professor Felipe e vamos buscar mais de Deus juntos. Olha, eu desejo uma semana abençoada para vocês e eu estarei orando para que vocês busquem de fato viver Jesus e que assim vocês consigam vencer esse mundo mal que a gente vive. Fiquem com Deus e até a próxima aula.